casa com a cabeça raspada, cheia de ovo maisena, sabe, com o nome todo raspado, perna tudo, bêbado. Não é porque é a primeira vez na minha vida que seria inteligente, eu tinha que beber. Ou eu volto para casa dessa forma, ou eu volto para casa morto num caixão, que eu vou me matar, que eu não aguento mais ser burro. Minha mãe respirou profundamente, me olhou no fundo dos olhos e me deu um abraço como se fosse o último. E depois de muita luta, consegui me desvencilhar dos braços de minha mãe. Ela deu aquele beijo no chão, meu filho. Bom resultado para você. E quando eu volto para casa, aí sim, com a cabeça raspada, cheia de ovo maisena, não bebi, não estava tão feliz assim. Eu estava muito feliz, mas não era para tanto. Minha mãe estava ajoelhada no chão, rezando. E eu falei, ela com os olhos fechados, ela rezava uns 15 Pai Nosso por minuto. Quando eu botei a mão na mão dela, assim, ela fez, é uma alma. Eu fiz, não, mãe, eu passei no vestibular. Ela fez, é um milagre, aleluia! Como é que meu filho passa no vestibular? Me deu um monte de beijos. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi a encrenca que eu tinha comprado. Engenharia elétrica, cálculo 1 era a primeira matéria. Nossa. Ui! Sentei na primeira cadeira, eu não vou sentar na primeira cadeira, sabe? E aí, o professor foi dar o assunto, eu com aquela cara, manda professor, manda que eu tô com vontade. Sabe, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, o que é? Passei no vestibular. Sabe, você passa a mão assim na cabeça. Sabe, você tem o poder. Mas ninguém sabia que era um para um, não precisa falar, né? Daí, gente, o professor começou a ministrar a aula e eu fui mudando de cadeira, mudei. Quando terminou, ela estava no teu lugar aí. Você que está com o braço cruzado, ninguém viu isso, de camisa preta, e sorrindo agora. Tá com o seu pé. Eu estava no seu lugar lá. Como é teu nome? Yuri. Yuri, eu estava sentado no seu lugar, só que eu estava chorando. O professor perguntou, meu filho, você está passando mal? Eu disse, não, professor. O senhor explicou 1 quilômetro, não entendi um palmo do que o senhor falou. Eu estava numa situação muito mais complicada, talvez o pessoal lá de trás não consiga ver, vou tentar fazer alto. E aí, no meio do primeiro semestre, me chega um cara lá, curso de leitura dinâmica. Fiz tá aí um charlatão para ganhar meu dinheiro. Quanto é o curso? R$150, muito caro. Não vou fazer não. E aí o sujeito começou a pegar vários livros, ele lia dessa forma. Ele mexia os olhos assim numa velocidade tão grande, que às vezes o olho dele caía, ele botava de volta e voltava ali. E ele entendia tudo. Eu falei, tá barato. Era meu reino, R$150. Eu espremi o bolso, saiu R$150. Sabe moedinha que você vai botando assim? Né? 50 centavos, 25, 10, 5 centavos, fechou. 150. Fiz o curso. 6 meses depois de bastante treinamento, não caiu do céu. 6 meses depois, treinando, eu conseguia ler um livro de 200 páginas com muita concentração e muita compreensão em menos de 1 hora. Eu estava num jogo que eu só perdia, que era estudar e esquecer. Eu entrei no jogo que eu comecei a ganhar. Meu primeiro livro eu li aos 18 anos. Dos 18 aos 20 eu botei uns 200 livros fácil assim. Eu li cerca de 200 livros em 2 anos, mais ou menos 100 por ano. Eu consigo, vou fazer dia 27 agora, de 8 da madrugada até, porque domingo só começa às 10, né? De 8 da madrugada até 1 da tarde eu vou ter uma aula de 5 horas telepresencial, mais uma aula de 5 horas telepresencial na rede LFG. Para cada palestra eu leio de 4 a 5 livros, de um dia para o outro. No avião, indo ministrar a palestra. E eu comecei a perceber que existe técnica para tudo na vida. Existe uma técnica cirúrgica chamada videolaparoscopia. Antigamente você tinha que abrir o externo da pessoa, abria tudo lá. A pessoa passava 6 meses para voltar a ser gente, para voltar a andar. Hoje em dia, através de 4 incisões, o médico opera através de um monitor. E no outro dia o paciente está em casa, todo doído, né? Vai caminhando assim, vai. Se você falasse isso para um médico há 30 anos, ele falava, mentira, você não vai, é impossível operar alguém enfiando um negócio assim por dentro, na câmera lá, é impossível. E eu comecei a perceber que tem técnica para tudo, mas que você precisa treinar para isso. E a minha vida começou a mudar. Eu comecei a estudar muito, eu saí do último colocado. Pra você ter uma ideia, eu fiz um simulado no meu colégio, eram 120 alunos do 3º ano. Eu tirei na colocação 119. Para piorar a situação, a pessoa que tirou na colocação 120 era uma moça que a irmã permitia que ela estudasse porque ela tinha uma deficiência mental. Eu falei, eu só ganho dessa moça. Mas gente boa ela. A gente conversava, tal. E aí, gente, eu comecei a me superar. Eu entrei para a Petrobras, fiz pós em consultoria. Minha vida começou a mudar muito.
E no meio de uma palestra desta, me aparece um cara, falando assim, professor, um sujeito assim, um guri de 16 anos, sei lá, 15 anos. Professor, vem cá, você falou na sua palestra que se eu tenho um sonho, eu corro atrás, ele vai acontecer. Eu dei um passo para trás, mas cara não vai querer perguntar se vai para a NASA. Daí ele falou assim, eu tenho um sonho de entrar no Cefet, uma instituição federal, hoje em dia nem chama mais assim, né? Tem outro nome. Eu falei para ele, olha, o nome dele era João. João, é muito concorrido, cara. Você quer isso mesmo? Ele falou, quero. Eu pensei, chamo ele de burro, faço como minha mãe? Ou digo para ele, vai que você consegue, né? E manda ele para um sonho impossível. E agora? Daí eu contei um segredo para ele, João, se você conseguir lembrar todos os dias do seu sonho, se você não esquecer na caminhada do seu sonho, você vai conseguir realizar ele. João colocou um sorriso no rosto, como se já tivesse sido aprovado, e foi embora e me deixou com frio na barriga imenso. Ferrei o cara. Anos depois, viajei um bocado pela Petrobras, apareceu lá um edital, concurso para ser professor do Cefet. Lá vou eu fazer. Minha graduação já tinha sido concluída, a pós-graduação não tinha saído o certificado ainda. Eu só entrei como graduado. Aí tinha lá, na final, né, eu passei entre os 10 na prova escrita, na final tinha um cara que era PhD, uns 4 doutores, o resto era mestre e o lixo que era eu. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? O que foi que eu perdi aqui? Vocês precisavam ver o nível da conversa antes da prova. Eles me humilharam. Começaram a falar de termos que não se fala, não se xinga ninguém com as palavras daquela. Não, porque no meu mestrado na Espanha, porque no meu PhD na França, eu estou fazendo o que aqui? E aí, gente, eu fiz a prova. Peraí, que eu não vou ter medo deles, não. Entrei fervendo para fazer a prova. Fui aprovado em segundo lugar. O PhD ficou de lado. Os doutores e os mestres caíram. E eu prevaleci. E eu passei 1 ano como professor federal, pedi exoneração porque ali não estava a minha felicidade. Eu falei, não sei onde é que ela está. Encontrei. Depois de... Só porque eu apontei para minha namorada. Gente, uma salva de palmas para minha namorada que está aqui. Ela falou, vou te matar. Mais tarde. Ó. Esse é a maldade. Ela ficou vermelha. Fecha a porta para não sair. Tá. Pessoal, gente. No meu primeiro dia de aula, os professores falaram, Felipe, não entra distribuindo risinho na sala. Aluno do Cefet estuda mais que o professor. Entra com cara de mal. Senta direito. Você está sério assim por quê? Tá rindo de quê agora? Eu comecei, sabe, entrei com aquela cara de bravo assim. E eu fui passando, lá onde estava o Yuri. No final, quando eu cheguei na última cadeira, tinha um sujeito com a cabeça baixa chorando. Eu me perguntei assim, eu não fiz nada com ele ainda. Por que ele está chorando assim? Porque eu coloquei a mão no ombro dele, quando ele levanta o rosto, com os olhos cheios de lágrimas, o rosto todo molhado. Quem era o cara? Gente, na hora eu gelei inteiro, arrepiou na frente, atrás. E eu olhei para João assim, ele fez, professor, você soube que eu passei e veio me ver? Eu fiz, não, João. Eu vou ser seu professor. Ele começou a chorar e abracei João. Eu sou muito mole para chorar. Comecei a chorar mais que ele, abracei ele. A turma toda olhou para um lado e para o outro fez. O professor chega todo mal. Quando cala a boca, fica quieto. Cadê o caderno? Senta direito. Olha o outro aluno lá, começa a chorar e se abraça com cara, que história é? Gente, eu expliquei para a turma toda a história do João. O pessoal bateu palma para ele, ficaram fã de João. Só que João era um cara tão miserável que quando a gente ia comer, ele falava, professor, vai na frente. Vamos almoçar, João? Não, vai na frente. E ele chegava um pouco depois e perguntava assim, o resto do seu sanduíche você vai querer? Gente, faltavam 3 mordidas para acabar o sanduíche. 2 dedinhos de suco ele pedia, você me dá? E ele juntava, era complicado, porque ele pegava todos os copos com 2 dedos e juntava tudo para tomar. E depois eu descobri que aquela era a única refeição que ele fazia no dia. Ele chegava para os colegas e falava assim, olha, o seu fardamento, o seu uniforme, ele está desbotado, está rasgando, me dá que eu quero. Chamavam o João de João Dedão, porque quando ele dava o passo, o pé dele virava assim, e aparecia o dedão inteiro do pé dele. E criança não vale R$1, né? João Dedão! Aí pisava, jogava pedra em cima do pé dele. E aí teve um dia que eu me irritei com aquilo, eu perguntei, João, quanto é que você calça? Aí ele fez, por que, professor? Cala a boca, quanto é que você calça? É bem delicado. Ele falou o número, eu fui ao centro da cidade. Quando eu comprei
Fui comprar um tênis para ele.